Olá, hoje nós estamos aqui com a psicóloga Nicole Tomazella e nós vamos falar sobre um problema que afeta muitos trabalhadores, que é a síndrome de burnout. É assim que se Burnout. que pronuncia, doutora? Burnout. No que consiste essa síndrome? A síndrome de burnout é o que a gente conhece como esgotamento profissional. Então, o burnout é um termo em inglês que é a queima total. Então, realmente é como se o profissional ele ficasse todo queimado, todo comprometido em relação às suas atividades profissionais. Então, ele realmente tem uma perda de capacidade de comprometimento, de engajamento, de desenvolvimento em qualquer área profissional. É uma fadiga total. Uma fadiga total, ele realmente esgota. E quais são os sintomas? A síndrome de burnout ela é bem delicada de ser diagnosticada e até por isso é bem complicado dos profissionais conseguirem identificar que estão passando por esse problema. Porque a gente tem uma cultura, Cláudia, de não nos permitirmos prestar atenção em pequenos detalhes de canseira nossa do dia a dia. Então ele tem alguns pontos que são bem sutis em relação a estarmos cansados profissionalmente até virar a estafa. Então, como é que começa? Então, geralmente a gente acaba tendo muita pressão no nosso trabalho, todos nós temos a pressão. Agora, começa a chegar um determinado momento que a gente não consegue reparar a nossa canseira. Sabe aquela sensação de que a gente fez um trabalho bem complexo, bem pesado, a gente às vezes descansa, tira um final de semana, umas férias, a gente consegue voltar. Na síndrome de burnout, você começa a ver que não volta a tua energia, como se você realmente fosse se esgotando, desgastando, e por mais que você tente descansar, você não consegue parar. O que eu vejo que é um dos principais pontos que as pessoas relatam, que a gente começa a ver que já está nessa fase um pouquinho mais delicada do esgotamento, é quando atividades que são prazerosas, geralmente, começam a perder o sentido. Então, por exemplo, eu gosto de jogar tênis. Aí, de repente, você fala assim, gente, eu não quero mais jogar tênis. Mas estou com uma preguiça. Então, atividades que você costuma gostar, você deixa de gostar. Esse é um dos principais pontos que começa aí a ligar um botãozinho. Então, uma fadiga que demora para voltar, você começa a perder o prazer por coisas que sempre foram prazerosas, e aí desregulações em relação a sono, ou querer dormir demais, ou ter muita dificuldade para dormir, ou também comer demais ou comer de menos. Esses são os principais sintomas que a gente encontra. E os profissionais da sua área estão preparados para esse tipo de diagnóstico? Cláudia, se a gente for falar dos profissionais na área clínica, sim, acredito que estejam. No dia a dia de trabalho, profissionais que atuam em departamentos de recursos humanos, gestão de pessoas, não necessariamente. Porque quando a gente está dentro da cultura organizacional, o que acontece? A gente compreende que ter uma urgência ou uma entrega acentuada de trabalho é comum. A gente aprende culturalmente que você tem que ter alta performance, alto desempenho, sempre estar à frente, sempre inovar, ter proatividade, ter iniciativa. Todos esses comportamentos, quando a gente começa a ver alguém com fadiga, sempre vem aquela pulguinha atrás da orelha, mas será que aquela pessoa está fazendo corpo mole? Será que ela realmente está com uma estafa? Então, às vezes tem uma questão de... Pode ser questões pessoais, ela pode estar com um problema em casa. Então, o diagnóstico pela área responsável dentro de uma empresa, que geralmente é o RH, nem sempre é tão fácil. Então, nós estávamos conversando e eu te perguntei se esta síndrome se ela é mais comum em jovem ou nas pessoas mais maduras, né? Você falou que nos dois casos, mas são situações distintas, né? Sim. O que leva à síndrome. Você Exato. poderia explicar? Claro. Hoje, a síndrome de burnout, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, então ela pode ser frequente tanto em jovens em início de carreira até profissionais aí perto de aposentar ou até já aposentados. Os motivos pessoais são diferentes, Cláudia. O que acontece? Então, quando a gente vai observar quais são os fatores que levam ao burnout, a gente tem fatores sim pessoais e fatores organizacionais. Tem uma psicóloga que é especialista mundial no assunto, que é a Cristina Maslach. Ela tem até um inventário sobre burnout, já fez muitas pesquisas a respeito disso.
E ela explica que quando a gente vai falar sobre esse aspecto, até quando a gente vai levar para o jurídico, por exemplo, num caso de que algum profissional fala, né, que pede um afastamento ou às vezes até processa a empresa, ele explica o seguinte: eles querem tentar identificar se o problema é do indivíduo, então questões pessoais, ou o problema é da empresa. Geralmente, os problemas individuais eles vão mudar de acordo com a faixa etária. Então, jovens. Os jovens eles têm hoje, o jovem atual que está entrando no mercado de trabalho com seus 25 a 35 anos, né, que é mais ou menos a faixa que os jovens entram no mercado, ele tem uma necessidade de propósito, ele quer realmente contribuir com o mundo, fazer um bem maior, encontrar um significado, um sentido. E ele acaba se engajando mais quando ele consegue reconhecer um significado maior naquilo que ele faz. Que ok, tá tudo certo, o jovem desejar isso, só que ele acaba tendo muitos medos de realmente colocar a mão na massa se ele não vê esse sentido. Como ele tem dificuldade com isso e geralmente o gestor dele vai cobrar mais resultados dele, o que acontece? Ele acaba tendo uma pressão externa muito grande e uma briga interna por não querer trabalhar com aquilo que ele não vê um significado. Tá? Então, a pressão que acontece no jovem está mais relacionado a não ver sentido naquilo que ele faz. Diferente de um profissional mais maduro, que daí são inúmeros fatores, mas um dos fatores que eu vejo que acontece com bastante frequência é que o profissional que hoje tem assim, os seus 45 ou mais, ele estava acostumado a, de uma certa forma, a se preparar para não precisar bancar uma família por tanto tempo. Hoje é comum profissionais de 60 anos ainda terem os filhos dependentes, então ele ainda tem que trabalhar por ele, pela esposa ou pelo esposo e pelos filhos. Então existe uma pressão de sustentação financeira ou de ganhar muito dinheiro que é diferente do que ele planejava lá atrás. Então ele acaba se submetendo a algumas situações de trabalho para continuar no mercado e isso acaba pesando bastante. E qual que é o tratamento? Existem muitos tratamentos, né? Se a gente for falar realmente quem já está com burnout, o principal tratamento é fazer realmente um acompanhamento terapêutico, porque aí ele precisa identificar quais são os motivos que levou ele a viver dentro daquela situação, ou a acabar entrando dentro daquela situação, e até, dependendo da situação, Cláudia, identificar se ele não precisa ter forças para sair do ambiente que ele está. Nicole, você me falou que os trabalhadores brasileiros, né, um dado que você tem, 48% sofrem dessa síndrome. Isso, o Brasil é o segundo país da América com maior índice de burnout. Então a gente tem uma média mundial de 35% mais ou menos de trabalhadores que acabam desenvolvendo burnout em algum momento da sua vida. E no Brasil nós temos então uma média de 48%, isso são dados de 2016. 48% dos trabalhadores brasileiros sofrem dessa síndrome em algum momento da vida. O ideal, Cláudia, é a gente trabalhar com prevenção de burnout e não com pensar apenas no que fazer depois. Né? A gente tem que trabalhar com esses dois pontos associados. Certo. E qual que é a prevenção? A prevenção, então, a gente pode trabalhar tanto com processos saindo do RH para trabalhar a qualidade de vida, promoção de saúde. Eu vejo muito que o burnout ele também tem um aspecto, se a gente for olhar na construção profissional, ele está muito relacionado a erros no processo seletivo. Quando a gente começa a fazer estudos de caso de profissionais que acabaram desenvolvendo burnout, você fala assim, essa pessoa trabalhava na área comercial, então ela acabou sofrendo um burnout porque ela tinha pressão por resultados, por bater meta, se ela não batesse meta, ela não ganharia premiação. E aí ela acaba tendo burnout. Daí você fala assim, bom, a área comercial funciona dessa forma. Eu sei que existem situações da área comercial, né? Eu já trabalhei em empresas que eram com foco em comercial e existiam algumas tratativas de profissionais que eu não concordava. Mas existe a questão de realmente de você precisar bater metas. Então, existem profissionais que vão se dar muito bem, que têm um perfil mais agressivo, mais foco realmente no resultado, que vão batalhar para isso e eles não vão adoecer.
E existem profissionais que não conseguem emocionalmente lidar com isso. E o processo de seleção O processo identifica se você tem perfil ou não para aquela vaga. Exatamente. Você esteve recentemente num congresso, né? Sim. Onde foi mesmo? Foi em Boston, foi um congresso em Harvard, né, em Boston, nos Estados Unidos. E qual a novidade ou qual a questão que foi levantada nesse congresso? O principal ponto desse congresso, né, até essa pesquisadora, essa psicóloga que eu falei, a Cristina, estava lá, e o principal ponto dela é uma conferência de coaching, né, do Instituto de Coaching de Harvard, a respeito do potencial humano. Então a gente fala muito sobre o futuro é tecnológico, e lá a gente bateu muito na tecla de que o futuro é humano. Então, o que faz com que a gente se cure, seja de situações como estresse, burnout, a pressão que a gente precisa lidar no nosso dia a dia profissional, é voltarmos a ser humanos. Então, a tecnologia ela nos ajuda muito, ajuda a gente a se conectar, a ir para fora, a acessar pessoas que até pouco tempo não era possível. Então, isso estabelece melhorias de processo, melhorias de resultado para todo mundo de N formas, mas o que realmente vai ser insubstituível e vai fazer a diferença no mundo é a gente voltar a estabelecer relações humanas. Elas podem ser por meio digitais, por meio tecnológicos. A inteligência artificial ela vem realmente para facilitar a nossa vida. Ainda assim, o que faz com que a gente realmente vai ter melhorias na nossa sociedade é o relacionamento humano. Então, é um congresso, Cláudia, para você ter ideia, o Instituto de Coaching de Harvard ele fica dentro da Faculdade de Medicina de Harvard. Então, eram mais de 1.000 profissionais, a maioria deles médicos e enfermeiros, muitos médicos lá justamente para saber como se relacionar com os pacientes. Lá nos Estados Unidos... Questão da humanização. Humanização. Então, eu falo que os Estados Unidos eles estão pelo menos há uns 10 anos na nossa frente nessa parte de atendimento, viu, Cláudia? Mas eu ia te perguntar, é os Estados Unidos o primeiro lugar do burnout? Você falou que o Brasil está em segundo lugar. Sim, os Estados Unidos é o primeiro lugar com maior índice de burnout. Então, mas é contraditório, né? Já que o tratamento é tão avançado, né? Deveria a prevenção estar andando. Eu vejo que os Estados Unidos eles estão à frente nossa na questão da prevenção mesmo, Cláudia. É um dos pontos que mais me chamou a atenção do congresso, sem ser a parte teórica e técnica em si, foi a quantidade de médicos e enfermeiros na casa dos seus 50, 60 até 70 anos interessados em aprender a humanizar a sua liderança, a humanizar o seu atendimento, a humanizar as técnicas humanas na parte realmente de lidar com pacientes, de lidar com a equipe médica, de lidar com a equipe de enfermagem, para melhorar, realmente trabalhar na prevenção de índices de estresse, de depressão nos pacientes e equipe profissional. Se nós formos pensarmos no mundo capitalista, a síndrome burnout traz prejuízo para as empresas e para o país. Mas ela já traz pelo número de afastamento que a gente tem. Sim, justamente. Então, nada é por acaso, né? Estarem investindo para tentar diminuir. É muito bom a gente ver que os países pelo menos estão atentos a essa questão. O valor que a gente acaba perdendo pelo afastamento desses 48% de profissionais é muito alto. Tem dados da Organização Mundial de Saúde que demonstra que até 2020 a depressão vai ser a principal causa de doença no mundo e a principal causa de afastamento. Então, por isso que esses dados eles já existem há aproximadamente 4 anos. Né? Mas a burnout... A burnout vamos falar que ele é um pré-depressão. Né? Ele pode levar as pessoas a ter depressão. Sim. Não necessariamente precisa ter burnout para chegar a uma situação de depressão, mas ele leva assim, a quadros depressivos. Nicole, eu queria que você desse uma orientação para uma pessoa que está vivendo esse problema ou que se identificou com a nossa entrevista quando você falou dos sintomas, né? Como ela pode buscar ajuda? Primeiro ponto é entender realmente que precisa de ajuda, que não é frescura. Eu já passei por isso, tá, Cláudia? Eu falo com propriedade de causa, eu também pensava que era frescura minha, que ia passar, que eu ia dar conta, que era fraqueza, que você é mais forte do que isso. Então, pela cultura, pela nossa sociedade, a gente realmente acha que a gente que é fraco.
a gente não vê que aquilo pode ser um problema, então a gente já começa a ter dificuldade de conversar a respeito disso. Então a minha orientação é, primeiro, aceite que você não é fraco ou não é fraca, que sim, isso é algo que desgasta e que se você não consegue voltar ao seu ritmo que você considera natural, você precisa de ajuda. Converse sobre isso, mas converse com as pessoas certas. Porque, Cláudia, é comum a gente tentar falar com alguém a respeito dessas dificuldades, do como a gente está sentindo, e as pessoas ignorarem nessa mesma linha de, imagina, é uma fase, você é mais forte do que isso, respira que passa, vai com medo mesmo. Então existem muitas frases motivacionais aí que fazem com que a gente acabe se isolando mais. Então, assim, evite o isolamento, procure conversar com profissionais, com especialistas, para ajudar você a se libertar disso. Quanto mais a pessoa fica presa dentro dos sintomas do burnout, ela vai se sentindo cada vez mais culpada, o peso fica maior, ela realmente vê que ela não tem saída e a principal sensação é uma culpa muito grande. Então ela começa a se ver que ela não está dando conta do recado, que ela não entrega os processos, isso vai aumentar a pressão da empresa sobre ela. Então é preciso sim entender que você não está com frescura, isso é um problema, precisa de ajuda e principalmente tem solução, tem o que fazer. Porque às vezes a gente está naquele meio e fala assim, gente, isso não vai passar nunca. Passa, tá? Passa, não precisa necessariamente tomar medicamento, às vezes você vai voltar aos poucos a aprender a ter algumas situações, a ter algumas práticas na sua vida, que seja uma caminhada, que seja, né, qualquer exercício físico, ele ajuda bastante, práticas de respiração, de meditação, conseguir passar mais tempo com a família de uma forma saudável, isso também ajuda, mas precisa buscar orientação sim. Obrigada. Eu agradeço.